Olá, bom dia! Chega junto, seja bem-vindo ao A Notícia de Frente desta quarta-feira, hoje, dia 20 de janeiro. Não estou perdida ainda nas datas, que bom estar aqui de volta com você, aí do outro lado, e também com os meus queridos amigos, o Lúcio Sorge e o professor Haroldo Arruda Júnior. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara Moura. Não está no ar mais. Não, agora está no ar, né? Mas não está voando, né? Voar, ela voa lá em Goiás, sobrevoando as fazendas, né? Contando gado, Senhor, não é isso? Multiplica. Bom dia, professor Bom dia, Haroldo, Lúcio. E bom dia a você que nos honra com a sua companhia. E que bom que você voltou, Nayara. Obrigada, Lúcio. Ela Bom dia, voltou. Haroldo. Bom dia, Nayara Moura. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Uma excelente quarta-feira a todos. Seja bem-vinda novamente aqui ao programa Notícia de Frente. Obrigada, viu? Não, ele vai encher de WhatsApp aí, né? Ah, Porque com na certeza. ausência, cadê a Nayara? É. Quando que a Nayara volta? Por que ela não voltou ainda? E eu escutei né? sua explicação, viu? Olha, fake news essa explicação, viu? Quem Ela me dera. acompanhou, é. Eu só ajoelhava e falava, Senhor, faça acontecer isso. Mas enfim, gente, é muito bom estar de volta, e principalmente nesse momento que a gente vive, é um momento aí de esperança para todos. Mas eu quero começar a Notícia de Frente hoje falando de um caso que a gente repercutiu muito em 2020, que chocou todo o Brasil e todo o estado de Mato Grosso, principalmente quem mora aqui em Cuiabá, que é o caso da Isabelle Ramos. É destaque do jornal A Gazeta de hoje, é destaque também no GD, no portal Gazeta Digital. Menor que matou a Isabelle é sentenciada e vai para o Pomeri. Ela, então, que se apresentou aí, adolescente de 15 anos que atirou na Isabelle Ramos, que na época da morte tinha 14 anos, se apresentou na delegacia especializada do adolescente na noite de ontem. A apresentação ocorreu horas após a justiça ter determinado a internação da adolescente por 3 anos por conta da morte da Isabelle. Então, esse caso aí... Ali as imagens ali do pai dela, né? Da família chegando, Marcelo né? Sestari, né? É a mãe, o Marcelo e a menor, né? Isso. A mãe aí, a Gabi Sestari, Marcelo Sestari, e as imagens são do site Hipernotícia. Claro que daqui a pouco a gente vai falar muito mais desse assunto aqui que ganhou um destaque forte, a gente que acompanhou de perto a dor da mãe da menor Isabelle, a Patrícia Ramos. Na verdade... o Lúcio mesmo, vai ser destaque do Lúcio, já adiantando seu destaque, Lúcio, daqui a pouquinho, mas quantos editoriais o Lúcio fez aí em cima desse caso? E como esse caso, Lúcio, você que trabalhou muito em cima disso, você que falou muito em cima disso, como esse caso mexeu com todo mundo, né? Individualmente falando, mexeu com quem é pai, principalmente com quem é mãe. E mexeu principalmente com uma senhora chamada Patrícia Guimarães, né? A mãe da Isabelle, né? O que ficou sem a filha, né? De 14 anos de idade, né? E aí teve também o seguinte, né? Na decisão, né? Na sentença dessa juíza, da juíza responsável pelo caso, a juíza Cristiane Padim da Silva, né? Ela utilizou ali umas expressões assim pesadas em relação ao comportamento da menor que matou Isabelle, né? Então foram expressões assim Duras, né? Duras, né? Foram expressões muito duras em relação ao comportamento da menor que matou aí a jovem Isabelle Guimarães, que na época tinha 14 anos de idade. Se tivesse viva, já teria 15. Mas muita gente se pergunta aqui no WhatsApp, a gente já recebe de manhã, eu só quero reforçar, o WhatsApp está ali no cantinho da sua tela, tá? Para você participar aqui com a gente, também comentar as notícias, mas tem muita gente perguntando. Caso Isabelle, eu perguntei, tem alguém preso? Agora tem alguém apreendido, né? Porque menor não pode ser preso. Foi verdade, apreendida e recolhida ao Pomeri, né? Sem dúvida alguma, né? A leitura que faço desse caso é leitura de duas dores, né? São duas famílias completamente dilaceradas, isso é fato, né? De um lado, uma mãe que perde uma filha, há pouco tempo atrás perdeu o marido por conta de um acidente de motocicleta, na sequência perdeu uma filha num crime brutal, né?
cometido por uma outra garota adolescente é algo praticamente incognoscível, ou seja, de difícil compreensão, de difícil entendimento, você acreditar que uma menor de idade seja capaz de intencionalmente dar um tiro em outra menor de idade, sabe-se lá por quê? Quem tem a razão para isso, ou os motivos pelos quais isso fez com que ela atirasse, é só ela mesma. Enfim, é algo brutal, difícil na sociedade. Do outro lado, uma outra família também dilacerada, por que não dizer, a família Sestari. Quem é que quer encaminhar uma filha adolescente para um centro de ressocialização, um centro de reeducação, vamos dizer assim, né? É uma dor para um pai, é uma dor para uma mãe, mas isso é justiça. Justiça é equidade, justiça é igualdade. O fundamento da justiça é a igualdade, igualdade de direitos, igualdade de deveres, né? O que fundamenta a justiça é, sobretudo, essa capacidade que quem tem poder para poder, de certa forma, produzir igualdade na sociedade, tenha o bom senso, a proporcionalidade, a sabedoria suficiente para entender que, para se viver em sociedade, é preciso conhecer as leis, entender as leis, respeitar as leis e as normas, que fazem com que, sobretudo, a justiça seja plena e igual. Justiça não tem gênero, não tem faixa etária, não tem cor, não tem raça, não tem nada. Justiça é um valor absoluto, absoluto de virtude e não de vício. A justiça está mais para a virtude do que para o vício. Todo vício, toda injustiça é um vício, é um excesso, como diria Aristóteles, né? O véu de ignorância construído pelo conceito de teoria da justiça de John Rawls trabalha exatamente isso. O juiz veste de um véu de ignorância justamente para que não tenha lado. A venda nos olhos de Temis, que é a deusa da justiça, está ali para exatamente isso, para ser imparcial, para não pender tanto para um lado nem para o outro. E a cobrança que se fazia até pouco tempo atrás, né? Até pouco tempo atrás, é o seguinte: você falou em vendas na justiça, né? Uhum. A cobrança que existia até algum tempo atrás, em forma de questionamento, era o seguinte: e aí, estão olhando a capa do processo? Não pode. Não. Então, não pode. Tinha esse questionamento em função de decisões que já haviam sido tomadas. Aí, só pontuar aí de um lado e de outro, né? Para a família da Isabelle, foi feita justiça, diminuiu a injustiça, né? Está se tomando uma providência, né? Teve aí uma decisão judicial, né? De recolher a menor que matou a Isabelle. Como você falou, tem uma outra família dilacerada também. Também, né? Claro. Mas não mais que a família de Isabelle Guimarães. Sim. Né? Agora o seguinte, esta outra família dilacerada, a pergunta que se faz, deve-se deixar uma arma dentro de casa para que menores de idade possam manusear essa arma, andar para lá e para cá, como se estivesse com um aparelho celular na mão? Não, quando você falava isso, tudo bem. Não, a família pode estar dilacerada, mas existe uma facilitação, né? É igual aquela pessoa que dirige embriagado. Ela sabe que não pode e que pode oferecer um risco maior. E aí o que acontece? Ela dirige embriagado, atropela uma pessoa e mata. Lógico que ela não queria matar ninguém. Lógico que os pais não deixaram ali a arma para alguém pegar e atirar. Mas facilitou e assumiu o risco disso acontecer. Existe uma corresponsabilidade muito importante nesse processo, porque o adolescente ele não tem a sua personalidade por completa ainda formada, do seu ponto de vista de valores, de princípios, né? Isso tudo é moldado, geralmente, por suas relações. Relação na igreja, relação na escola, relação em casa. Então, o papel do pai e da mãe é muito importante. A arma dentro do convívio familiar, do Sestari, não tenha dúvida que era um objeto comum, como garfo e faca, né? Porque eles a vida toda praticaram o tiro e achavam esse esporte, enfim, nada contra o esporte, absolutamente nada contra isso, mas e ela tinha esse manuseio da arma como algo natural, algo, né? Algo que era do dia a dia, era hábito, né?
Hábito entendido como algo que está ali todos os dias, no dia a dia das pessoas, né? No caso específico da família Sestari. Então, houve uma certa omissão por parte, uma irresponsabilidade, inconsequência por parte dos pais. Eu tenho certeza que o que balizou a sentença da justiça, né? O que levou a juíza a determinar isso, essa pena dessa garota, porque já dizia Rui Barbosa, né? Toda justiça que demora demais, sem celeridade, é uma injustiça, né? Ela balizou exatamente nesses argumentos aí. As premissas que ela utilizou certamente foram essas. Isso mesmo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre esse assunto, esse é o destaque, né, Lúcio? Sim. Inclusive vai falar um pouquinho da sentença da juíza. Sim, falar um pouco da sentença da juíza, né? Relembrar aí o que é que aconteceu nesse caso, mas hoje, professor Haroldo e Nayara, é um dia que deve ser comemorado. Hoje é um dia que deve ser comemorado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Professor, apelando para o seu conhecimento, qual é o significado de déspota? Déspota? Déspota é o seguinte, alguém, né, um homem público que exerce o poder dele de forma tirânica, é isso? Então é o seguinte, o dia de hoje é para ser comemorado, né, porque o mundo e principalmente os Estados Unidos ficaram livres de um déspota, de um tirano, né? De um tirano, é isso mesmo. O nome dele, Donald Trump, né? Que é o seguinte, que violou, que violentou, que atacou a democracia. Ele estimulou a invasão do Congresso Nacional americano com aqueles irresponsáveis sentados lá na cadeira do presidente da Câmara, do presidente do Senado. Fez mais, né? Se apoiou em milícias digitais. Se apoiou em milícias digitais. Mas teve o castigo dele. Foi bloqueado das redes sociais. Bloqueado não. Primeiro foi suspenso, depois ele foi excluído. Mídias sociais. É isso? E aí é o seguinte, por quê? Porque contava mentiras, né? Teve gente aí que até contabilizou o número de mentiras que Donald Trump contou ao longo do mandato dele, né? Contava mentiras, disseminava fake news à vontade e usava as redes sociais para atacar quem? A imprensa. É isso? E olha, muitos desses que atacam a imprensa, sabe por quê? Sabe por que eles fazem isso? Porque eles não gostam do contraditório. Eles não gostam do questionamento. Então é o seguinte, é um dia sim para ser comemorado no mundo todo, né? Donald Trump deixa a Casa Branca. Que notícia boa. Quando você falou... Mas contra a vontade, viu? Sim, bem lógico. Contrariado. Lógico. Mas muito contrariado. Lógico, mentindo que teve fraude na eleição. Mentira dele, porque os próprios juízes indicados por Donald Trump, né, lá para os tribunais americanos, concluíram que não teve fraude nenhuma. A gente consegue diferenciar, quando o Lúcio diz com relação a déspota, né, com relação à tirania, né, a gente consegue observar essa leitura que ele faz por conta exatamente não só do comportamento do Donald Trump, mas, sobretudo, a forma com que a democracia foi desconstruída nos Estados Unidos, né? Que se diz a maior democracia do mundo. Um governo tirano, ele mantém o seu povo por conta do medo. As pessoas têm medo dele, né? E os discursos são discursos de tiranos, né? São discursos ameaçadores o tempo todo. Este é um governo tirano. Numa democracia, o que prevalece, faz com que realmente o país seja um país democrático, é a virtude do seu chefe de Estado. As pessoas admiram o seu chefe de Estado, o seu presidente da República, por conta de uma virtude. E na monarquia, você tem a honra. Por questões de honra, né, você acaba idolatrando aí reis, rainhas, príncipes e princesas. Mas então, é essa leitura que o Lúcio está fazendo com relação aos Estados Unidos, que vinha desconstruindo o seu processo democrático gradativamente por conta exatamente disso.
de tensões que foram causadas, distorções que foram feitas durante todo esse processo eleitoral de um lado só, né? Por conta exatamente do Donald Trump, que não aceitou e não aceita até hoje a questão de ter perdido as eleições, infelizmente. E faltou só um detalhe aí, nas minhas observações aqui. Donald Trump zombou, isso mesmo, ele zombou da pandemia, né? E lá o seguinte, lá já morreram mais de 400 mil americanos, né? Zombou, não deu a mínima atenção lá no começo para a pandemia. E este, além dos outros defeitos dele, este é um dos principais fatos que acabaram provocando a derrota dele lá nos Estados Unidos, né? O fato dele ter zombado da pandemia. Olha, deixa eu só trazer aqui alguns comentários antes da gente falar de vacina. Primeiro, porque tem muita gente perguntando aí sobre essa primeira etapa de vacinação em Cuiabá, porque existe aí uma recomendação do governo e existe uma recomendação da prefeitura. Mas o Haroldo vai explicar isso depois. Pelo que eu entendi, é uma recomendação do governo e as prefeituras se organizam como elas podem. É isso, Haroldo? Mais ou menos? Vai ser seu destaque daqui a pouco. Na verdade, existe uma... Com relação à vacinação? Não, é porque tem gente perguntando o seguinte, hoje o governo, tem até um banner aqui do governo, deixa eu colocar, ó. O governo recomenda que trabalhadores da saúde, nessa primeira fase de vacinação, trabalhadores da saúde, população a partir de 75 anos, população com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e instituições psiquiátricas, povos indígenas vivendo em aldeias. Não, desculpa, está até correto, porque aqui o governo especifica que são idosos que vivem em abrigos ou asilos. Não é isso? Sim. Nessa primeira fase? Então, tem muita gente aí perguntando, olha, eu sou idoso, mas então quer dizer que eu não faço parte dessa primeira fase se você não vive no abrigo ou no asilo? Não, né? Daqui a pouco você vai explicar na verdade, eu não vou explicar especificamente esse ponto. Eu vou trazer aqui para nós hoje no programa quase que uma utilidade pública, no sentido, existe muita dúvida com relação a quem é que deve tomar vacina, quem pode tomar vacina e quem não pode tomar vacina, né? Porque a bula, de certa forma, da Sinovac, dessa Coronavac Sinovac, ela foi dada publicidade a ela, né? Essa bula já chegou na Anvisa, mais informações sobre os efeitos colaterais da Coronavac Sinovac, né? E existe muita dúvida de quem é que pode, quem é que não pode tomar essa vacina. Inclusive, quem pode, quem já teve Covid-19, quem recuperou do Covid-19 precisa tomar essa vacina, quem está em estado grave no hospital toma vacina ou não toma vacina. Tudo isso eu vou trazer hoje no meu destaque, até para que não sou eu que fiz essa leitura, eu estou trazendo da Sociedade Brasileira de Infectologia, do médico Leonardo Wiesmann, né? Então, eu vou trazer essas informações para vocês com base no que já foi publicado pela farmacêutica Sinovac. Certo, olha, o pessoal está aqui perguntando, falando ainda, repercutindo sobre o caso Isabelle. Vamos ao WhatsApp. Bom dia, Nayara, professor e Lúcio. Uma pergunta, ela não vai ter privilégios lá dentro? Não pode, certo, né? Não pode ser certo. Uma coisa assim, Almir do Tijucal, que ele fala sobre privilégios dentro do... É menina moça, né? A ala das meninas lá no Pomeri. Não deve ter privilégios, né? Só que essa desconfiança, essa suspeita, né? Ela acaba ocorrendo, né? Acaba existindo, porque o caso se arrastou por bastante tempo, né? Comparado com outros casos que envolvem outros menores, né? Principalmente de famílias com poder aquisitivo menor, né? Famílias de baixa renda, que moram na periferia, que têm problema de filhos que acabam cometendo essas infrações que estão previstas lá no código lá do adolescente, né? E que a ação da justiça costuma ser muito mais rápida, né? Do que neste caso, que é lógico que pessoas com menor poder aquisitivo não conseguem, né? Contratar advogados caríssimos, né? Para questionar, para entrar com um recurso hoje, para entrar com outro recurso
amanhã. É lógico que o seguinte, a própria Constituição prevê aí o direito à ampla defesa, o direito ao contraditório, mas essa suspeita, essa desconfiança aí do telespectador, né, ela acaba surgindo muito em função disso, né? Muito em função disso. A Elisângela também participa e fala o seguinte: bom dia, sei que a dor de quem perdeu é bem maior. Infelizmente, o maior culpado são os pais, os maiores, né? Mas pergunto, será que realmente as autoridades vão mesmo segurar essa garota presa, apreendida no caso? Ou o dinheiro falará mais alto? Mais uma vez, na verdade, o pai teria que ser preso também, diz a Elisângela. O pai dela, Marcelo Sestari, também ele tem que responder. Ele responde, né? Ele vai responder e já está respondendo, né? Já está respondendo. Por denúncias aí feitas pelo Ministério Público, né? Feitas pelo Ministério Público. Então, ele vai responder por isso. Agora, tudo isso é colocado pelo seguinte, porque o sentimento das pessoas é de que a justiça funciona melhor para os mais ricos e para os mais poderosos. Mas será que é só né? um sentimento ou uma realidade? Não, é uma realidade. Né? É que assim, da mesma forma que a justiça dói, a verdade dói. Elas têm o mesmo peso, por serem valores absolutos, elas têm o mesmo peso. Se a mentira está para o vício, a verdade está para a virtude. Né? Então é por isso que muitas vezes você fica indignado, fica sentido, mas ela é necessária, porque ela é o fundamento da interação social. A justiça é o fundamento da sociedade. Sem ela você desconstrói todos os outros valores. Por isso que é importante nós termos uma justiça célere, né? Rápida, plena, para que as pessoas reconheçam a força da lei, para que as pessoas reconheçam que viver em sociedade é preciso que se respeitem regras, normas de convivência. Aqueles que não... E isso serve tanto para ricos como para pobres, né? Somos todos iguais perante a lei, artigo 5º da Constituição Nacional, né? Da Constituição Brasileira. E deve ser assim, simples assim. Essa simplicidade da lei é que faz com que ela seja forte, né? O problema é que existe uma distância muito grande entre o papel, a lei que está ali e a execução dela, né? Ela sendo colocada em prática. Quando a juíza tece palavras pesadas com relação a essa decisão dela, ela está simplesmente cumprindo a lei. O juiz não está ali para fazer favor para ninguém, ele está ali para cumprir a lei, sempre com bom senso, proporcionalidade e sabedoria. Essa é a missão dele. E a base que ele utiliza para isso é o conhecimento, né? É a verdade que precisa prevalecer. Nesse caso específico, não pode existir surpresa. A verdade dos fatos está sendo colocada em prática, né? A verdade está aparecendo e quando aparece a verdade, a justiça se faça. E aí, só respondendo aí, a colocação aí do telespectador ou telespectadora, né, sobre os pais, né, da adolescente que matou Isabelle, a informação é a seguinte: os pais da adolescente, né, também se tornaram réus no mês de novembro ainda por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. Aqui é o seguinte, o entendimento da justiça é diferente em relação à filha deles, né? A filha que tirou a vida de Isabelle lá na tragédia do Alphaville. Aqui a justiça entendeu de que eles seriam responsáveis por homicídio culposo. No caso da jovem que matou Isabelle, o entendimento da justiça, do Ministério Público, né, da própria investigação da Polícia Civil, é de que o homicídio foi doloso, que é quando existe a intenção de matar. E a gente vai entender isso daqui a pouco, né, quando a gente colocar aqui os termos utilizados pela magistrada que deu a sentença determinando que a menor fosse recolhida a uma unidade socioeducativa. E o seguinte, só complementando aqui, além de homicídio culposo, os pais da jovem que matou Isabelle, eles também respondem por posse ilegal de arma de fogo, olha aqui, professor, ó, entrega de arma de fogo à pessoa menor, fraude processual e corrupção
de menores. E aí, todas essas acusações aí, nesse processo que envolve os pais da garota, né, ainda está em tramitação e não houve, por enquanto, nenhum pedido de prisão dos pais. A Justiça não julgou ainda a acusação contra Marcelo Sestari e a esposa dele, que são os pais da menor que matou Isabelle. E aí, nesse aspecto aqui, levantar um outro tema polêmico, né, que divide muitas opiniões, né? Uma das acusações que é feita aqui, né, contra os pais de Isabelle. Entrega de arma de fogo à pessoa menor. E aí a pergunta é só uma. Deve-se facilitar para a população o acesso a armas de fogo? É a pergunta deixa para ser respondido. Já manda aí o WhatsApp para a gente, que no destaque a gente vai colocar aí. Essa é uma questão que divide muitas opiniões. Divide muitas opiniões. Vou deixar também minha opinião para o seu destaque. Você quer, Luiz? Eu falei Luiz. Luiz foi um professor meu de filosofia. Ele deve estar falando de você agora. Ele está te assistindo. Chamei você de Luiz, né? Luiz Louceiro, um gênio. Hoje é professor da universidade em Portugal. Você quer uma coisa curiosa de justiça, Lúcio, que eu acho bastante interessante, da mitologia grega? Você vê a força da justiça, né? A força de uma decisão judicial como essa, né? A justiça, para você ter uma ideia, a deusa Têmis, na mitologia grega, que é a deusa da justiça, ela sentava do lado direito de Zeus. Zeus, deus dos deuses, senhor do Olimpo. Ela sentava ao lado direito, os gregos entendiam isso, né? Sentava ao lado de Zeus para soprar no ouvido de Zeus, entendeu? Informações e verdade para que Zeus pudesse sentenciar, para que Zeus pudesse tomar as suas atitudes. Você vê o quanto que era importante, porque subentendia-se que a deusa Têmis da justiça só falava a verdade, né? Então o fundamento da justiça é a verdade, é a igualdade de deveres e direitos. Isso é muito bonito. E olha, isso tem... E se não é, nos casos que não é, deveria ser. Deveria ser. Daqui a pouco simples assim. Simples assim. Daqui a pouco a gente vai falar do Cuiabá também, tá, gente? Mas antes, deixa eu repetir aqui, antes da gente ir para o intervalo, o post oficial, o banner oficial do governo de Mato Grosso com as fases de vacinação. O pessoal está me mandando aqui alguns políticos que fazem post também. Gente, vamos seguir esse aqui que é oficial do Estado, tá? Tá aqui a logo do governo do Estado. Então, primeira fase, trabalhadores da saúde, população a partir de 75 anos e população com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência, como asilos e instituições psiquiátricas, povos indígenas vivendo em aldeias, tá bom? Os idosos só quem vive em asilos ou instituições psiquiátricas. Na segunda fase, população de 70 anos a 74, população de 65, vou aumentar aqui, a 69, população de 60 a 64. Aí sim, vem todos os idosos aí, pessoal, fora dessas instituições. Terceira fase, pessoas com comorbidades, que a gente falou tanto aí, que são devastadoras, que o coronavírus é devastador para algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão, doença pulmonar, doença renal, doença cardiovascular, pessoas transplantadas de órgãos sólidos, anemia, câncer e obesidade grave. Nayara, como que lá o pessoal vai saber que eu tenho? Vai ter que ter um atestado médico, vai ter que ter um atestado de um profissional de saúde falando: fulano de tal tem diabetes, fulano de tal tem hipertensão. Quarta fase, que para mim, professores deveriam estar ali na segunda fase. Professores, profissionais das forças de segurança e salvamento, funcionários do sistema prisional e população privada de liberdade, ou seja, presos, detentos, também vão ser vacinados, tá? Nessa quarta fase. Aí, depois que abre para a população. Então, é um longo processo. Lembrando que são duas fases, são duas etapas de vacinação, né, Haroldo? Pouco o Haroldo vai falar mais, então... a gente no caso da Coronavac e Sinovac, 2 doses, né? A de Oxford. Oxford não.
Não? Só uma? Só uma, provavelmente será só uma. Pois é, e aí o governo inicia também hoje uma campanha, o governo federal, falando sobre a vacinação. Eu estava ouvindo aí o noticiário de que nesse primeiro momento o governo vai usar pessoas comuns, ele ia usar artistas, né, para falar da importância da vacinação, mas voltaram atrás, vão usar a população como um todo. E o governo está adotando o slogan, Haroldo e Lúcio, de que a vacina é do Brasil. E não da China, nem da Inglaterra, nem a Sinovac, nem a Coronavac, nem a Oxford, nem a nada. É do Brasil a vacina. Muito bom isso. Eu acho que é muito bom isso. Porque é produzido aqui. É produzido aqui, todos os insumos vêm da China. Os maiores fornecedores de insumos são China, Estados Unidos e Indonésia. Né? 90% das vacinas brasileiras têm insumos importados. Né? São 32 vacinas, agora com 34, né? Com Sinovac, Coronavac e AstraZeneca, 34. Mas boa parte dos insumos são importados. Tem esse carregamento que não chega nunca, da China e da Índia, de insumos para o Butantan. O Butantan tem 4,5 milhões de vacinas, doses prontas, né? Que deve ser utilizada a partir da semana que vem. A vacina AstraZeneca chega na semana que vem, essa que é importada da Índia. Enfim. Chega na semana que vem? A informação é que chega na semana que vem. Da Índia? Da Índia. AstraZeneca, porque Oxford. A informação que foi divulgada ontem é que para 6 países, a Índia já liberou o carregamento das vacinas. E não para o Brasil. Só que o Brasil não está incluído, por enquanto, né? Falando, eu não tenho ainda, ou pelo menos não tinha até aqui, o conhecimento dessa informação. Mas o que se diz é o seguinte, olha, o que está atrasando o envio dessas 2 milhões de doses lá da Índia foi a forma com que se deu a abordagem ao governo indiano. A informação que se tem é que foi feita essa abordagem de forma atabalhoada, né? Desorganizada, sem nenhum planejamento. E aí o seguinte, o avião ia para lá, né, da Força Aérea. Já foi semana passada. Foi? Não, disse que ia. Disse que suspenderam até foi para lá? Bom, a informação que a nossa editora dá é de que ainda não saiu o avião para lá. Não saiu o avião para lá. Ele iria na sexta-feira, depois iria no sábado, não foi porque é o seguinte, porque o governo indiano não havia liberado o carregamento dessas vacinas para o Brasil. Mas será que é porque a diplomacia brasileira, né, o governo brasileiro andou chutando a canela do governo indiano? Vamos ter que aguardar e ver Será que eles teve algum tipo de problema com a Índia? As agressões que fizeram contra a China? Pois ficou... Porque é o seguinte, está sendo cobrado o tal do IFA, né? Que é o... Hoje só se fala no IFA. Esse né? IFA é famoso. Que é o insumo farmacêutico ativo. Sem isso, não faz vacina. Não dá para fabricar a vacina. E aí é o seguinte, estão cobrando, né? Estão cobrando aí o governo brasileiro. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, está esperando ser acionado, né? Está esperando ser acionado pelo Palácio do Planalto, porque ele tem boas relações com o vice-presidente chinês. E aí, não acionaram ainda o general Hamilton Mourão, por quê? Nós estamos precisando do insumo, desse IFA, do insumo farmacêutico ativo, porque senão não dá para fabricar a vacina, a Coronavac, que é hoje a vacina do Brasil. Não é a vacina do Butantan, não é a vacina de São Paulo, não é a vacina de governador nenhum. Não é isso? Não é a vacina do Brasil? Então é o seguinte, é preciso o insumo farmacêutico que vem lá da China para continuar fabricando aqui a vacina do Brasil. Porque a da Índia também não chegou. Tem que aguardar para ver o que vai... E só lembrando que ficou do presidente Jair Bolsonaro ligar hoje para o presidente da Índia para poder resolver essa questão. Nos bastidores dizem que a relação do presidente Jair Bolsonaro com o presidente da Índia é boa, não é ruim, né?
Pelo menos é isso que Só que foi o governo publicado. brasileiro, eu não sei exatamente qual é o assunto, se posicionou de forma contrária há algum tempo atrás em relação a um pleito do governo indiano. Eu né? recebi esse post aqui, que eu queria compartilhar com vocês. É os chamados memes, né? O Brasil é criativo para tudo, o brasileiro mais ainda, claro. A gente não tinha nem chance de perguntar ao laboratório eficácia, a gente tomava era tiro. Eu tomava assim mesmo, vacina. Você lembra dessa vacina que deixou marca em verdade. todo mundo? Deixava uma marca no braço. Eu tenho até hoje marca de braço de vacina. Gente, vamos para o nosso intervalo. Na volta a gente vai falar do caso Isabelle, vamos falar de novo da vacinação, mas antes, deixa eu mandar uns abraços aqui, pode? Voltei hoje, pode? Deixa eu mandar aqui, porque o pessoal pediu, pelo amor de Deus, me manda abraço, quero mandar para o Benedito, para o Chiquinho, para o Darcílio, para o Juvino Araújo e também para o Zidório das Éguas, lá de São Jerônimo. Um abraço aí para vocês que estão assistindo aqui o A Notícia de Frente. A gente já volta.